Gostou da comparação? Hein? Gostou? Ruim para quem é governista. Nós dois. Bem feito. Nós dois. Senhor presidente, ilustre deputado Darcísio Peronte, orgulho da bancada do Rio Grande do Sul e uma referência de grande parlamentar nesta Casa de Leis. Senhoras deputadas e senhores deputados, o Brasil, na última década, teve mais de meio milhão de homicídios. Mais de 500 mil pessoas foram assassinadas no território nacional, desde as cidades maiores até as cidades menores. O estudo do Instituto Sangari aponta, senhor presidente, para o preocupante fato de que os homicídios no Brasil tiveram aumento de 259% nos últimos 30 anos. Apesar da ascensão econômica, apesar da possibilidade que vivemos de termos uma grande inserção social de um número significativo da população brasileira. Em 2010, foram 49.900 homicídios. Para efeito de comparação, é menos que 1 ano e 8 meses da sangrenta guerra civil que acontece na Síria. Eu vejo com muita preocupação, deputado Peronte, que muitas vezes parece-me que existe uma falta de sensibilidade por parte, inclusive deste parlamento, por parte de autoridades competentes a quem cabe ou caberia o dever de assumirem a responsabilidade por esses números, por esses índices, por este fato. E nós, a impressão que eu tenho é que nos sensibilizamos e reagimos a cada surgimento de uma nova tragédia. Enquanto esses números importantes são números de uma guerra civil. Se nós somarmos o número de homicídios a cada ano ao número de mortes no trânsito, por exemplo, os números da violência, nós estamos falando de quase 100 mil pessoas que morrem no nosso país a cada ano. Mas enquanto essa tragédia é a tragédia distante, enquanto esse assassinato acontece na família dos outros, na cidade dos outros, longe da nossa casa, longe do nosso bairro, longe da nossa cidade, parece que conseguimos transitar por essa realidade como quem está cercado por uma redoma e nada disso lhe diz respeito. E eu fico a perguntar, até quando nós ainda vamos ver milhares e milhares de jovens perdendo a sua vida a cada ano? Jovens como Vitor Hugo Deppmann, que lá no bairro do Belenzinho, tradicional bairro da capital de São Paulo, meu estado,
no portão da sua casa, vindo do seu trabalho e se preparando para ir para o seu estudo, para a sua faculdade, foi assassinado de maneira covarde, de maneira brutal, por um homem que dali a 3 dias faria 18 anos e, portanto, perderia a sua condição de menoridade e a sua condição de imputabilidade, e decidiu, mesmo o Vitor entregando a ele o seu celular, ele decidiu fazer a sua despedida, levantando a mira do seu revólver até a altura dos olhos daquele jovem e disparando. Quantos Vitor nós teremos que ver tombando, sonhos sendo interrompidos, ideais sendo cancelados, paralisados? Quantas famílias mais terão que ser traumatizadas até que verdadeiramente todos nós, representantes do povo brasileiro, assumamos que a responsabilidade de enfrentarmos a violência no país é nossa. E a violência, senhor presidente, ela afronta, ela agride, ela cessa, ela atinge o rico e o pobre, o culto e o incauto, a pessoa de bem, a pessoa de fé e a pessoa sem fé, a pessoa que mora nos grandes centros urbanos e que mora nos mais distantes rincões. Nós vivemos hoje uma sociedade cada vez mais armada, com espíritos cada vez mais armados. E enquanto nós não nos debruçarmos verdadeiramente sobre esse tema, e eu diria que ao lado do importante e essencial tema da saúde, que Vossa Excelência nesta casa tão bem capitaneia, com tanta competência, deve ser um dos assuntos que mais deve ocupar a nossa agenda de trabalho. Porque quando nós de fato decidimos enfrentar juntos, dando as mãos aos outros poderes, para fazer com que os números da violência caiam neste país e os nossos jovens saiam desta estatística, nós haveremos, senhor presidente, de levar a sério a nossa luta contra a corrupção, a nossa luta contra o crime organizado. Nós haveremos de levar a sério a necessidade de termos um plano efetivo e uma ação efetiva nas nossas fronteiras, de forma que nós possamos inibir a entrada de armas em nosso país, que entram pelo mercado negro, e possamos inibir o tráfico de drogas que passa pela nossa fronteira. E não é somente isso, nós temos uma questão social a ser tratada, nós temos a necessidade de investimento, de aporte de recursos, de maneira positiva, efetiva, levado a termos, e não apenas na compra de equipamento, no aparelhamento das polícias, não apenas no fomento e no investimento na polícia científica, mas na própria reorganização das polícias, na reengenharia das polícias, na condição de que o policial possa, tanto o civil quanto o militar, possa ser melhor reconhecido, ser bem pago. Afinal de contas, ele a cada dia vai para essa guerra, em nome do ideal de defender e proteger a sociedade. Passa não apenas pela compra de equipamentos e viaturas, pela construção de presídios,
mas, senhor presidente, passa pelo entendimento de que nós precisamos investir no ser humano, no profissional, que tem um papel importante, fundamental, e que na ponta faz a ligação com a sociedade na execução das ações planejadas, das ações pretendidas. Até quando, senhor presidente? Até quando esse não será o assunto que permeará as nossas agendas, que orientará as nossas decisões e que fará com que nós, nesta casa, representantes do povo brasileiro em todos os estados dessa nação, realmente possamos trazer para nós a responsabilidade, assumir que a parte dessa responsabilidade é nossa e levar a sério a missão de fazer do Brasil um país cada vez mais seguro e um país que cada vez menos sepulte os seus jovens e possa oferecer a eles, e eu concluo, senhor presidente, oferecer a eles a possibilidade e a condição de viverem os sonhos que sonharam, a possibilidade e a condição de viverem juntamente com seus familiares e entes queridos a busca dos seus ideais, a possibilidade de que nós não vejamos perecerem no meio do caminho, ao longo do caminho, aqueles que certamente haveriam de dar a sua contribuição significativa para a melhoria do nosso país e da humanidade. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Que Deus abençoe o Brasil. Parabéns.